a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos iniciar esse trabalho de adoração e gratidão a Deus. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade que Deus tem nos dado, mais um domingo na sua casa, depois da escola dominical abençoada. Oremos. Logo após o Ministério de Louvor, já toma a direção do trabalho. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos nesta hora. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa. Te louvamos por tão grande salvação. Ó Deus de Israel, aleluia. Sempre falo nas minhas orações, Senhor, que embora não sejamos merecedores, a tua graça tem nos alcançado. Como diz a tua palavra, que pela graça sois salvos, em Efésios 2:8. Como diz a tua palavra em Romanos 5, verso 8, que tu prova o teu amor para conosco, em que seu Filho morrera por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó graça maravilhosa, Deus. Louvamos que hoje, nesta manhã, tivemos essa escola dominical ressaltando essa tão grande salvação que o teu servo apóstolo Paulo, o Senhor, escrevera, Pai, dirigido por ti. Ó Deus de Israel, receba. Ó Deus, como cheiro sobre as tuas narinas, a gratidão de nossa alma, por estarmos aqui, por mais uma semana também, Senhor, que se inicia, mais que a outra que terminara com livramentos que tu tens, Senhor, nos dado, Pai, no decorrer daquela semana. Ó Deus de Israel, te pedimos mais uma vez também, ó Deus, por estes irmãos que estão vindo à tua casa, que estão a caminho, toma a direção, Senhor, deste trabalho, desde o início ao fim. Usa, Senhor, o pregador da noite, toma o ministério de louvor em tuas mãos, usa, Senhor, também os hinos, para que possamos, Senhor, louvar o teu nome, para que possamos levar a nossa glória, a nossa, ó Deus, toda a nossa adoração aos céus, Senhor, para que na hora da tua palavra tu venha descer com a tua glória pela palavra. Ó Deus, estenda as tuas mãos, Senhor, recebe o nosso louvor. Nós pedimos, nós te suplicamos, já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar começando o nosso período de louvor, adorando ao Senhor. O hino, vamos convidar que o Espírito Santo ele venha fazer morada nos nossos corações. Que o Espírito Santo venha achar nessa noite um coração disposto a recebê-lo. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada, Espírito Santo. Convide o Espírito Santo nessa noite para chegar pertinho de ti. Aleluia. É o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada,
coração é o teu lugar, faça morada em mim. Vem fazer morada em mim. Aleluia, Jesus. Vamos pedir que o Senhor venha continuar fazendo morada, achando um lugar, espaço nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. A presença do Senhor é real neste lugar. Aleluia, Jesus. Possamos sentir verdadeiramente a presença dEle aqui neste lugar. Oh, aleluias. Esse lugar não é um lugar senão a casa do Senhor. Então, quando entrarmos por essas portas, vamos tão somente ligarmos os nossos pensamentos no nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecermos de tudo, de todos os problemas, de todas as dificuldades. Tão somente ligarmos ao Senhor. Entregue ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, Espírito Santo. Esses aqui, Senhor. Queremos sentir a tua presença. Aleluia. Fala para o Senhor nessa noite. Que você quer nessa noite sentir a presença dEle. Como todos os cultos você vem sentindo. Mas que esse culto venha a ser diferente na tua vida. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, Senhor, na tua presença, Deus. Mais um presente na tua presença, Deus, porque toda a nossa vida. Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, aleluias. Que você possa nessa noite sentir verdadeiramente o brilho, possa sentir verdadeiramente a presença do Senhor Jesus. Oh, porque a presença dele é real neste lugar. Aleluia. Vem que o Espírito Santo, ele venha continuar fazendo morada nos nossos corações, que ele venha achar espaço nas nossas vidas, para que ele venha operar. Aleluias. Oh, aleluia, Deus.
poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Eu quero convidar você que se coloque de pé nessa noite, aqueles que puderem. Será louvando ao Senhor. Às vezes passamos por momentos difíceis, por dificuldade. Às vezes nós choramos. Mas quando nós choramos diante do Senhor, nós sabemos que é um choro que Ele estará acolhendo. E que no momento certo, aquele choro que você está chorando naquele momento que sabe de desespero, mas naquele momento o Senhor fala: minha filha, tenha paciência, porque eu vou transformar esse choro. Aleluia. Hoje você está chorando por desespero, mas você vai chorar amanhã depois, mas é de alegria. Aleluia. Quando nós colocamos as mãos do Senhor, nós confiamos, temos que esperar que no momento certo, o choro pode durar até uma noite, mas nós sabemos que no momento certo, a alegria virá. Aleluias. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Fala para o Senhor nessa noite. Fala para o Senhor nesse momento. Como é que você está nessa noite? Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe. Aleluia. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tuas mãos contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar E até aqui, que até as mãos do aqui Senhor, ela tem nos tua mão me sustentado. Até aqui as mãos do Senhor sustentou. tem falado que está conosco. Não importa a situação, não importa nada. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, glória seja o teu nome, Jesus. Porque o Senhor tem falado que tem estado conosco. Em meio à situação, em meio às tribulações, o Senhor tem estado conosco. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona.
mesmo que nós andamos em meio às dificuldades, em meio ao frio, em meio à escuridão, nós sabemos que o Senhor continua sendo Ele, e Ele está conosco, e é isso que nos sustenta, aleluias. Oh, aleluia, Deus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz é pelo seu amor por mim. Mesmo sem me amar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. É o amor do Senhor que tem nos sustentado, aleluias. Só Ele que tem nos guardado, tem nos sustentado de pé. E é só por Ele que nós estamos aqui. Mesmo que eu ande Oh, aleluia. em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, É tudo dele. eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me amar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele.
ao Senhor nessa noite, porque Ele merece. Oh, aleluia. Oh, Senhor, neste momento, Deus, neste momento, nós queremos, Jesus, te agradecer, ó Deus, por mais uma vez estarmos na Tua presença, ó Pai, para darmos o nosso melhor a Ti, Jesus. Que o Senhor possa ter recebido, Senhor, cada louvor que nós prestamos a Ti nessa noite, como um cheiro suave perante a Ti. Ó Deus, continua falando aos nossos corações, Senhor. Fica conosco. Isso é que nós desde já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus Cristo. A graça e a paz de Cristo seja conosco para sempre. Amém, amados? Aleluia. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. A leitura devocional está em 1 Samuel, no capítulo de número 2. Glória a Deus. Fique perto de alguém que está sem Bíblia e possa também compartilhar dessa leitura junto conosco. Glória a Jesus Cristo, aleluia. A leitura está no capítulo de número 2 de 1 Samuel, leitura alternada, igreja. Eu leria um versículo, a igreja o outro, e vamos seguir até o 8º versículo. Todos leremos juntos no 8º versículo. A leitura alternada. Só no 8º versículo vamos ler todos juntos. Amém? Fala sobre o cântico de Ana. Hoje o culto é gratidão ao Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não multipliques palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Todos. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentado entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, tentou sobre eles o mundo. Pai bendito, essa é a nossa gratidão nesta noite. Os belos cânticos, a oração inicial, esta palavra já tem falado aos nossos corações. Nós exultamos a Ti, Pai, neste culto de gratidão ao Senhor, Rei dos Reis. Continua falando aos nossos corações. Creamos, ó Pai amado, que nenhum sairá disperso daqui sem alguma coisa vinda de Ti. Acreditamos na resposta, Pai. Acreditamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade. E nessa noite, nesse culto gratidão, nós glorificamos a Deus, dando-lhe honras e glórias e louvor. Exaltar a Deus e dar gratidão é pensar como Ana, que estava aqui, fez uma oração depois que entregou o seu filho para servir por toda a sua vida ao Senhor. E o seu filho, Samuel, teve uma tríplice
vontade soberana da parte de Deus. Então, Ana esperou, e quando prometeu, cumpriu o que prometeu. Que gratidão! E eu pergunto a você, o que é que você tem a oferecer nesta noite de gratidão ao Senhor? Eu peço para você que nesta noite não venha pedir em primeiro lugar, mas pense no que você realmente, entrando à presença aqui nesse santuário, pode entregar, como Ana fez essa gratidão. Aleluia! Tem muitos que podem até pensar, então ela perdeu o filho dela? Não, ela viu o filho dela formado para ser o presidente da república, ela viu o filho dela formado para ser um sacerdócio real, ela viu o filho dela formado para ser o profeta de uma grande nação. Ela entregou, mas viu o crescimento de um grande homem, a qual ela prometeu ao Senhor lhe dar, porque o Senhor lhe deu este por herança, por bênção que ela pediu arduamente aos pés do Senhor. O que você pode dar hoje de gratidão a Deus? Entrega a Ele. Entrega a Ele, esquece as coisas que daqui a pouco pode acontecer, segunda-feira, daqui a pouco à noite ainda, esquece a gratidão ao Senhor, a gratidão ao Senhor, a gratidão ao Senhor, a gratidão ao Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E nesta noite nós agradecemos a cada um dos que estão conosco, que é visitante. Levanta sua mãozinha aqui, por gentileza, assim. Você que está aqui, glórias a Deus, sejam bem-vindos. Esta igreja vai dizer como? Sejam e esta igreja. Aleluia, sinta-se bem abraçado em nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu quero dar oportunidade aqui nessa noite, como gratidão ao nosso presbítero Flávio. Glória a Deus, pode vir junto com a esposa. Se tivesse aí todo mundo, ia pedir para subir também, mas eu vejo os dois, tá bom. Glória a Deus. Começou nos dois. Eu queria saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Vir à casa do Senhor é sempre um motivo de alegria, porque é um lugar onde podemos adorar o nosso Deus e louvar Ele por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. A gente mora lá embaixo. Aconteceu, né? Faltou energia lá em casa. Eu mandei mensagem para o pastor, não sei nem se ele visualizou. Eu falei, não vai dar para ir no culto, a gente estava se arrumando e deu um BO aqui, apagou tudo, o rapaz está arrumando aqui. Mas graças a Deus o rapaz, né, foi lá e arrumou e deu tempo da gente vir correndo e chegar aqui para contar o que Deus fez na minha e na vida da minha esposa, na vida da nossa família. Amém? Glória a Deus. Agradecer a Deus por tudo aquilo que tem ocorrido, né, na minha família, no meu casamento, no meu ministério e no decorrer da minha caminhada, amém? Mas, para os irmãos entenderem, eu vou começar desde o início, né? Quando eu estava passando por um momento de tomar algumas decisões na minha vida, a semana retrasada, né? Tomar algumas decisões. Eu já tinha uma decisão na minha mente que eu ia tomar. Já estava aquilo decidido, vou tomar uma decisão e vamos ver o que vai acontecer. Mas só que eu estava com o pé atrás, eu não estava sentindo seguro com a decisão que eu iria tomar. Então eu passei segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Na sexta-feira, o nosso pastor presidente, ele liga para mim, falando, oi meu amigo, tudo bem? Olha só, eu preciso falar com você. Tem como você vir aqui na igreja? Sábado, eu vou chegar 13h, né, do trabalho, e lá para as 3h você vem aqui para a gente conversar, amém? Para a gente trocar ideia aqui. Aí eu logo pensei, a mente de crente pensa o quê? Poxa, vai ter um churrascão lá, né? Crente gosta, né, de comer, vai ter um churrascão lá. Quando eu chegar,
o presbítero Lucas já vai estar lá com aquela maminha recheada já na churrasqueira, só esperando eu chegar para fatiar. O evangelista Salvador vai estar com aquela coca gelada, né? Aquela água com gás, só esperando para os varões participarem, os canelas de fogo. Porque eu falei, a gente já falado com o Lucas para a gente, né, se reunir, e com os varões lá na escola bíblica também, para a gente se reunir, para nós conhecermos mais, que nós vemos só aqui no culto, né, irmão? Então, a mente de crente era o quê? Vou chegar lá, vai ter aquele churrascão, aquela maminha recheada, vou chegar já caindo, né, matando, né, tomando aquela água com gás, aquela Coca-Cola zero, né, zero que eu não tomo nada com açúcar, bem gelada, com um pedacinho de limão. Eu falei, vou chegar lá arrebentando. E quando eu venho para a igreja, quando eu chego ali na metade da rua, eu não vejo fumaça. Eu falo, churrasco sem fumaça? Aí eu falo, meu Deus, mas eu falo, não, mas eu acredito que eles estão fazendo lá, começou agora, nem acendeu a churrasqueira. Eu chego agora no portão da igreja, eu entro e vejo o pastor Ítalo sentado ali. E o pastor Ítalo agora ele tira o óculos, bota na metade do nariz assim, olha para mim, tudo bem, meu filho? Bom dia, boa tarde. Eu tomei aquele susto, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa errada de cima do altar? Será que eu falei uma palavra errada? Né? Com todas as mensagens, todas as pregações que acontecem aqui na igreja, e posto no YouTube, eu assisto, né? Para nós vermos onde nós estamos errando e nós nos aperfeiçoarmos, né? Glória a Deus. E agora eu chego e o pastor Ilson ali, ele bota na metade do olho e fala, tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Eu falo, tudo bem, pastor, boa tarde. Como é que está o senhor? Tranquilo? Certinho. Vamos subir na minha salinha? Aí eu fiquei assim, né? Vamos subir na salinha? Eu falei, meu Deus, é algo sério, né? Subir na salinha é algo sério. Eu já comecei a tremer na base, né? Nós subimos agora para a salinha e o pastor Ítalo começa a dialogar comigo, começa a conversar. E aí, meu amigo? Como é que está? Nosso pastor é muito educado, né, irmãos? É muito educado, né? Uma pessoa culta, sabe conversar, nós temos que aprender com ele, nós como liderança, né? Saber conversar com nossos liderados. Então o pastor Ítalo agora começa a conversar comigo. Diz aí, meu amigo, você está gostando da igreja? Você que chegou agora, está gostando da igreja? Está gostando dos cultos? Me diz aí, tem alguma coisa para falar? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua família? E ele começou a dialogar comigo. Aí eu falei, pastor, olha só, nós estamos amando o culto. Eu, minha esposa, minha família, bênção pura, os obreiros, né? São amigos, têm a mesma visão que eu tenho, a mesma visão que o pastor tem, todo mundo tem a mesma visão, a visão do reino de Deus. Os irmãos amigos, sempre, né, nós conversamos, as pessoas dialogam, mandam mensagem. E agora eu chego na salinha e começo a falar com o pastor, olha só, tem algumas coisas aí que eu tenho que tomar uma decisão, né? Decisões importantes na minha vida, decisões importantes que vai mudar a direção de tudo aquilo agora que eu estou, que eu e minha família, que nós estamos, eu e minha família. E o pastor agora começa a dialogar, começa a ensinar, dizendo, meu amigo, olha só, o que Jesus faria no seu lugar? E o pastor Ítalo agora começa a conversar, e eu ouvindo aquilo. Eu não sou muito de falar, os irmãos já entenderam que eu não sou muito de falar, eu sou mais para ouvir, eu sou mais de ouvir e aprender aquilo que os irmãos têm para me ensinar. E agora eu começo a ouvir o pastor Ítalo começa agora a ensinar, começa a dialogar, e nós sabemos que o pastor, ele tem uns mistérios na vida dele. Quando o pastor agora começa a dialogar comigo, o pastor Ítalo começa a chorar, entendeu? Eu olho assim, fico olhando para ele, lágrimas saem dos olhos do pastor Ítalo. Quando nós vemos que o nosso pastor, quando lágrimas saem do olho dele aqui de cima do altar, Deus brada a igreja entra naquela unção e naquele movimento. O pastor Ítalo agora começa a chorar e começa a falar, meu amigo, olha só, faz isso, faz aquilo outro, você vai ver que vai dar certo, olha só, o que Jesus faria. E agora ele começa a ensinar, inspirado pelo Espírito Santo, eu começo a ouvir aquilo. E a conversa foi 15 minutos, né, pastor? 15 minutos de conversa, 15 minutos de ensinamento. E agora o nosso pastor começa a me ensinar, fala, vai embora para casa e faz isso que eu estou te falando, toma essas decisões que eu te orientei, que você vai ver o que vai acontecer. Eu agora saio daqui e vou para a minha casa. E quando eu chego em casa,
eu coloco em prática tudo aquilo que o pastor me orientou, que o pastor me ensinou. E quando eu coloco em prática tudo aquilo que o pastor me ensinou, meu irmão, na mesma hora, Deus entrou e agiu no meio daquela situação e daquela causa, e o nome do Senhor foi ser glorificado. Uma semana eu batendo cabeça com aquilo, perdendo noite de sono, não me alimentando bem, e muitas vezes o problema que vem sobre a nossa vida, algumas decisões que nós temos que tomar, nós ficamos estressados, é natural, nervoso com a situação, querendo que aquilo, como se diz, querendo que a situação, ela rapidinho ela se conserte, né? Rapidinho ela se resolva. Mas agora, na sexta-feira, no sábado, o pastor Ito veio, conversou comigo, e quando eu cheguei em casa, igual eu falei para os irmãos, pela glória do nome do Senhor, eu comecei agora a ligar para as pessoas, as decisões que eu tinha que tomar. Olha só, agora eu já tenho uma decisão, eu já tenho um pensamento, eu já tenho uma visão, é isso, amém, é isso mesmo. E quando eu termino de botar o telefone em cima da mesa, Deus vai e responde tudo aquilo que eu fui orientado pelo meu pastor para estar colocando em prática. É por isso que eu ofereço esse culto de gratidão a Deus, pelo milagre que Ele fez na vida da minha esposa e na vida dos meus familiares. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Eu acredito que da mesma forma que Deus fez comigo, irmão, Jesus está aqui hoje nesse momento, e você não vai sair da mesma forma. Só você que acredita. Você que não acredita não bate palma, mas você que acredita, você pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Só você que crê que não vai sair daqui da mesma forma. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem sou eu? É a presença de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Aleluia. Tem mais milagre para Deus falar. Rutileia, glória a Jesus Cristo. Eu peço, presbítero Lucas, por gentileza, vamos fazer esta oração, a oração que você entrega o seu lar nas mãos do Senhor. Esta oração, sim. Amém, glória a Deus. E nesse momento, obrigado. Cadê a oração? Sumiu. Vamos aproveitar nesta oração. Aquele que tem também o seu dízimo, sua oferta, pode aproveitar e também fazer esta adoração através de suas finanças, aproveitando esta oração em nome do Senhor. Mas eu peço também que o Lucas agradeça a Deus pela nossa oração atendida. A mãe da Ivone, né, que a minha esposa até ficou sabendo a notícia e tem falado com a irmã, né, recente aqui na igreja, com seu esposo. A mãe dela veio da Bahia. Deus fez um mistério aqui com relação à parte médica. Ela veio, começou a sentir aqui alguma coisa. Oramos aqui, pedi para a filha dela. Peguei o braço da filha dela e botei assim na mão da mãe dela, porque Deus estava me revelando que tinha alguma coisa no estômago dela, alguma coisa aqui na parte, algum órgão. Passou o tempo, o médico detectaram, fizeram os exames, internaram ela e foi bem tratada, bem medicada a tempo. Está em casa agora, graças ao Senhor. E oramos ainda depois de novo, a igreja junta, depois deste dia, e Deus fez esta obra. Vamos orar agora também pela avó da irmã Thaís, que pediu oração ali a Thaís. Vamos orar para Deus fazer a ação dele de igual forma, em nome do Senhor também. Glória a Deus. Paz de Cristo, irmãos, amém? Vamos unir a nossa fé em Cristo Jesus agora, estarmos orando. Deus querido, Deus amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai amado, nós Te adoramos e enaltecemos o Teu santo nome. Queremos adorá-lo a Ti, Senhor, por este momento. Queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem concedido a cada um de nós, de estarmos nesta casa de oração para junto adorarmos o Teu santo nome. Pai amado, Pai querido, quero apresentar, Senhor Deus, a vida dessas pessoas que foram, Senhor Deus, solicitada a oração, meu Pai,
Pai amado, Pai querido, avó da nossa querida irmã em Cristo Jesus, que o Senhor Deus, Pai amado, possa estar com as tuas mãos estendidas nesse exato momento. Pois nós cremos, Senhor Deus, cremos em Ti, cremos no Teu nome, cremos no grande poder que há em Ti. E o Senhor, com as tuas mãos poderosas, possa estender sobre essas vidas, restaurando a saúde, dando cura, livrando de toda a enfermidade, Senhor Deus, e dando vitória a essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos toda sorte de bênção sobre essas pessoas, ministramos a cura, Deus, em nome de Jesus, e cremos na vitória, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Pai amado, também, nesse mesmo sentido, Senhor, queremos apresentar os dizimistas e ofertantes da tua casa. Que o Senhor continue a abençoar o Teu povo, que o Senhor continue derramar as Tuas ricas bênçãos sobre essas vidas, Pai, dando condições àqueles que estão, Senhor Deus, em falta neste momento. Que o Senhor possa abrir porta de emprego, Senhor Deus, dando assim condições ao Teu povo, à Tua igreja, a essas pessoas, de estar abençoando a Tua obra, abençoando a Tua casa. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. A irmã Beth já até sentou. Irmãos, eu só vou ler um versículo, a parte B, Lamentações, capítulo 3, versículo 26, que diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É de conhecimento da igreja, da situação que vivenciei de enfermidade, e estou aqui só para agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelos livramentos, a todos que oraram, a todos que se preocuparam, e quero citar a congregação que esteve comigo todo o tempo. Fiquei internada 3 dias e meio e não fiquei só. Quero louvar o Senhor com um hino. Os irmãos trouxeram os tampões de ouvido. Não canto bem não, irmãos, mas tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Volta
engrandecido é o teu nome. Eu fico imaginando o Salvador viajando lá para casa da mãe dele, 3 horas, né? Só cantando isso. Dá para viajar numa boa. E vai dirigindo assim, ó. Ô, Glória, cadê você? Fica aqui, vamos orar. Pregação da palavra, o evangelista Salvador, vamos orar. Deus continuar falando no nosso coração. Bendito Deus, esta mesma alegria, esta mesma unção, ó Pai amado, glorificamos a Ti como maravilhosamente o Senhor está falando conosco nessa noite. Continua, ó Pai amado, eterno Deus, a cada vez mais, ó Senhor, nos ajudar a estar com esse sorriso de alegria na Sua presença, esse culto de gratidão a Ti. Usa o Seu Filho conforme a Sua vontade nessa parte final, Pai. Palavra, meu Deus, pregada, palavra, meu Deus, eterno e poderoso, para chamarmos a alma, meu Senhor, meu Pai. Toma em Tuas mãos, em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Êxodo capítulo 14, meus irmãos. Êxodo, no capítulo 14, nós vamos ler a palavra de nosso Deus. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que já contei na escola bíblica dominical, falar um pouquinho sobre, uns 3 minutinhos sobre esse testemunho. Vamos ler esse versículo da palavra de Deus. O que aconteceu com a minha esposa? Ela ficou meio tímida para falar, mas a igreja orou, nós oramos e Deus respondeu a oração, né? Êxodo, irmãos, capítulo 14, apenas o versículo 15 por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Vamos repetir? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Bem, poder sentar, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. O texto diz assim, irmãos, olha só. Uma pergunta e uma afirmação. Por que clamas a mim? E digas ao povo que marche. Por que clamas a mim? Deus, Ele pergunta para mim, para você, para nós. Por que você clama? É por uma enfermidade, uma dor que você sente, um problema emocional, questão financeira. Por que clamas a mim? Existem várias questões nessa pergunta. É justo o seu clamor? É justo a sua oração? Por que clamas a mim? E a resposta de Deus é o quê? Diga ao povo que marchem. Então, para você, a resposta nessa noite de Deus é que você precisa marchar. Está doendo, estou triste, estou com problemas. Não pare de marchar. Não pare de caminhar para a igreja, para a escola bíblica dominical, para os cultos, para a casa de Deus, para a presença de Deus. Se arrastando, chorando, sorrindo, gemendo, marche. Continue marchando sempre. Irmãos, porque todos os dias nós temos vivido experiência com Deus. Já falei aqui, falando um pouquinho da experiência da minha esposa. A minha esposa chegou em casa no sábado e eu tinha trabalhado na sexta-feira à noite. Eu falei assim, vou descansar um pouquinho, já que ela chegou à tarde, vamos descansar, vamos dormir um pouquinho à tarde, vamos descansar. E ela, na hora que sentou na cama para te deitar um pouquinho, ela começou a se torcer de dor e caiu. Eu fiquei, fazer o quê? Como que eu vou fazer o quê? Né, irmãos? E ela, vão logo, dá um jeito. Meu Deus, está doendo demais, pedra no rim, irmãos. Quem já sentiu essa dor aí? Eu nunca senti, então não sei. Ela falou que é pior que a dor do parto. Foi para o hospital, o médico fez o procedimento, veio para casa, né? Ficou internado um dia, 2 dias, veio para casa. E quando voltou, irmãos, começou a sentir dores, passou uns 3 dias, 4, 5 dias, né?
voltou para o hospital, sentindo dores. E quando fez o exame, deu colônia de bactéria. E eu estou ouvindo isso sempre, esse negócio de colônia, ela técnica de enfermagem, eu já trabalho em hospital também. Então eu falei, meu Deus, agora complicou, né? E nós estávamos fazendo 21 anos de casado. Comemoramos dentro do hospital. Eu levei uma caixa de bombom para ela, abracei e falei assim, que Deus te abençoe, né? Estamos comemorando 21 anos de casado, dia 19, ela dentro do hospital, né, irmãos? E aí, eu fui, antes de vir embora, eu trabalhando à noite também, dando assistência em casa, eu falei assim, olha, orei lá com ela, uma oração meio tímida, e clamei ao Senhor, lá com ela. Mas quando eu cheguei em casa, irmãos, eu estava muito triste. Eu estava muito cansado. E Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida. E quando eu cheguei em casa, Deus falou assim, você não orou da forma que deveria. Você não orou da forma que deveria clamar. Você não orou. Por que você foi tão tímido? Quando eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, eu dobrei o meu joelho de novo para orar. E Deus falou assim, olha, deu colônia, não deu nesse exame aí? Pois amanhã vai ser feito outro exame e não vai dar nada. Não vai dar nada. E para você saber que eu que estou falando com você, amanhã ela vai estar de alta. Eu falei assim, meu Deus. Eu comecei a chorar, irmãos. Comecei a chorar e clamar ao Senhor. Falei, Deus, Tu és Deus grande, Tu és Deus poderoso. O Senhor pode, eu sei que o Teu fogo pode queimar aquelas bactérias. O Teu fogo pode queimar aquelas bactérias. O Espírito Santo falava no meu coração, olha, amanhã ela está de alta. Mas a minha incredulidade fala assim, é impossível. Para uma colônia de bactéria, e Deus fala assim, amanhã ela vai estar de alta. E eu levantei pela manhã, arrumei as coisas, comecei a preparar. E ela falou, traz isso, traz aquilo, que não sei o quê, que blá, 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 que vai ficar um tempo internado, uma colônia de bactérias. E eu com aquilo na minha cabeça. Mas vai ficar de alta que horas? Deu 10, deu 11, deu meio-dia, deu 1 hora da tarde. Eu falei, não vai, né? Vou arrumar as coisas para ir. Quando eu comecei a arrumar as coisas, ela me ligou. Falou assim, ó, não precisa trazer nada, porque o exame não deu nada e eu já estou de alta. Aleluia. O exame não deu nada, o segundo exame não deu nada e eu já estou de alta. Da forma que Deus tinha falado comigo à noite. Eu dobrei e falei, Deus, Tu és grande e tremendo. E não só grande e tremendo, o Senhor escuta a nossa oração. O Senhor escuta o nosso clamor. E às vezes, irmãos, eu fico meio tímido realmente para orar, para conversar com Deus, porque diante da grandeza de Deus, a gente olha para nós muitas vezes. Assim, eu, um simples mortal, pecador, vou orar ao Deus Santíssimo. É isso mesmo, irmãos. Ele nos ama a si mesmo, com toda a nossa fraqueza, com a nossa pouca força. O nosso Deus tem cuidado de nós. O nosso Deus tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Então esse é o testemunho. E vamos para a palavra. Por que clamas a mim? Por que Deus faz essas perguntas muitas das vezes? Será que Ele não via a situação? Eu quero aqui fazer uma introdução na mensagem. Por que o povo saía do Egito? Porque o povo uma vez foi para lá. Lembram que José, um dos filhos mais moços de Jacó, foi vendido para o Egito? Quem lembra dessa passagem? Ele foi vendido para o Egito, né? E ali a Bíblia diz que ele ficou alguns anos trabalhando na casa de Potifar como escravo, e depois foi para a prisão e ficou um tempo na prisão. E na prisão ele discernia sonho. Deus mostrava para ele, revelava a ele os sonhos. Então, depois de 13 anos, Faraó teve um sonho. E o copeiro de Faraó se lembrou, falou assim, olha, tem um camarada na cadeia lá que ele interpreta sonho. Deus mostra para ele as coisas. E Faraó estava querendo matar todo mundo do reino, porque ninguém interpretava o sonho dele. Então chamaram José ali, orientado pelo Espírito Santo de Deus, interpretou o sonho de Faraó. A partir de então, irmãos, a Bíblia diz que Faraó se achegou a José. E a Bíblia diz que Faraó, ele abençoou José. José passou agora a ser governador do Egito, da maior potência do mundo. Aquele escravo que foi vendido para o Egito, passou agora a ser dono praticamente de tudo, humanamente falando, da maior potência do mundo. E ali, a Bíblia diz que ele trouxe os pais, os irmãos para lá, para o Egito, porque a terra onde os pais de José estava uma seca total, não tinha comida, não tinha água para o gado. Então a Bíblia diz que José, orientado por Faraó, pelo próprio Faraó, trouxe o povo para o Egito. E os filhos de Jacó
né, os irmãos de José, que eram 12, foram crescendo, casaram-se e foram multiplicando. E a Bíblia nos diz que morreu aquele faraó que abraçou José. E morreu José também. Só que o próximo faraó que veio, não se afeiçoou mais àquela nação, uma nação estranha, que estava se dando bem no Egito, da grande potência. Então o que eles falam? Olha, tem uma nação estranha aqui no Egito e está se dando bem. Tem governador aqui, tem príncipe, tem não sei o quê. Não, vamos tirar esse povo daqui. Vamos fazer esse povo de escravo. Um povo que era abençoado pelo anterior faraó, agora por esse faraó atual, começa o quê? A ser escravizado para aquele povo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ali ficaram um bom tempo, 400 anos aproximadamente como escravo, 380 anos como escravo. Algum tempo ficaram, né, como pessoas de bem, associados com José e com o faraó. Mas depois passaram a ser escravos, ficaram 380 anos escravos do faraó, né, daquele faraó atual. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o povo trabalhava muito, o povo sofria muito. E lá no capítulo 3 de Êxodo, abre a sua Bíblia um pouquinho aí, volta aí. A Bíblia nos diz que no capítulo 3 de Êxodo, versículo 7, o negócio estava tão complicado nessa época aqui, que Deus agora começa a observar, começa a ouvir o gemido do povo. Êxodo 3, 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Meus irmãos, veja bem aqui, olha, alguma observação. Tenho visto atentamente a aflição do povo, e tenho ouvido, tenho escutado o clamor do meu povo, porque conheci as suas dores. Veja bem, meus irmãos, eu tenho visto, eu tenho escutado e tenho o quê? Conhecido as dores do meu povo. Eu tenho visto, eu tenho escutado e eu tenho o quê? Tenho percebido, eu tenho sentido que eles estão sofrendo muito. E quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, se nós formos olhar para toda a Bíblia, na minha vida, na sua, no povo de Israel, nas nações, nada passa desapercebido diante do nosso Deus. Uma vírgula na minha vida e na sua, na vida das nações, Deus sabe, Deus conhece, Deus vê, Deus escuta e Ele sente. E a Bíblia diz que esse sofrimento, esse clamor começou a incomodar o nosso Deus. E Ele levanta Moisés para tirar o povo de lá. E você pode se perguntar assim, será que Deus sente a mesma coisa por mim? Será que Deus vê atentamente o meu sofrimento, a minha dificuldade? Será que Deus, Ele me vê, Ele me enxerga? Porque na dificuldade, irmão, muitas das vezes, a gente chega a pensar assim, Deus não está me vendo. Você já pensou assim? Deus não está me escutando. Deus não sente o que eu sinto. Pois Ele sente o que você sente. Ele vê, Ele percebe a sua dor. Jesus foi entrando na cidade de Naim. A Bíblia diz que ele vê uma mulher chorando por causa da perda do seu filho único. A Bíblia diz que ele moveu-se de íntima... Por que íntima compaixão? Você sabe por que íntima? Porque ele sentiu o que ela sentia. Íntima compaixão. Ele sentiu o que ela sentia, a tal ponto de se incomodar com o choro daquela mulher. E perguntou, mulher, por que choras? E ressuscitou o filho dela. Gideão, diante da desgraça que Israel estava vivendo, Deus envia um anjo para falar com Gideão e dizer, Gideão, o Senhor é contigo. E Gideão estava num sofrimento total, irmãos, que ele começou a procurar, olhou para a esquerda, olhou para a direita, caçou e falou assim, ó, está falando comigo? É comigo? Você está falando? O Senhor é contigo? É, o Senhor é contigo. E sabe qual foi a resposta de Gideão? Se o Senhor fosse comigo, eu não estaria vivendo o que estou vivendo. A gente pensa assim, o Senhor não está me vendo, Ele não é comigo, Ele não está me escutando,
porque se ele estivesse me escutando, eu não estaria passando por isso. Se ele estivesse me escutando, me vendo, sentindo o que eu sinto, eu não estaria passando por isso. Não é assim que a gente pensa? Mas o texto vai dizer que ele via, que ele ouvia atentamente, ele sentia o clamor do povo, ele sentia o sofrimento do povo. E não é diferente com você, não é diferente comigo, irmãos. Porque quando eu cheguei em casa do hospital, o Espírito Santo me envolvia, assim, você não orou da forma que devia ter orado. Você foi tímido. Mas eu conheço o seu coração, eu sinto o que você está sentindo, eu vejo a sua alma. No próximo exame não vai dar nada, e amanhã ela está de alta. O Espírito bradou no meu coração e falou dessa maneira comigo. Porque Deus viu atentamente a sua oração, a minha oração, a nossa oração. Então, irmãos, Deus ele vê, ele ouve e ele sente a sua dor, sim. Ele sente. Só que tem algumas observações que a gente precisa aprender. Romanos 15:4, eu sempre estou citando esse versículo. Tudo que foi escrito para a nossa orientação, para o nosso entendimento. É por isso que estudamos a Bíblia, é por isso que viemos na terça-feira, na quinta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, para nós entendermos essas questões. Se Deus é comigo, por que tanto sofrimento? Se Deus é comigo, por que tanta dor? A Bíblia responde. Vamos ver no texto, Êxodo 14. A Bíblia responde as nossas perguntas. A Bíblia responde os nossos questionamentos. Deus ele fala conosco, Deus ele palestra conosco. Êxodo 14, a Bíblia diz, irmãos, que Moisés foi enviado para liberar o povo. E quando Moisés chega lá, Faraó falou assim, não vou liberar o povo, eu não vou liberar o povo. E aconteceu o quê? Para que Faraó fosse convencido de que o povo precisava ser liberado, aconteceram 10 pragas. Aconteceram quantas pragas? 10 pragas. Então veja bem, meus irmãos, aquelas pessoas, aquela geração que estava ali pós-José, não conhecia Deus, mas através dessas 10 pragas, eles começaram a conhecer Deus, correto? Eles começaram a conhecer o nosso Deus, através daquelas pragas. Então, após a 10ª praga, Faraó falou assim, Paulo tem que liberar esse povo. Eu tenho que liberar, porque daqui a pouco, já morreu agora os meus primogênitos, daqui a pouco vai morrer todo mundo, então eu vou liberar. Liberou o povo. Só que quando chega no meio do caminho, o Faraó decide o quê? Nós não vamos perder a nossa mão de obra. Nós não vamos perder a nossa mão de obra. Nós vamos atrás e vamos tomar aquele povo para cá. E a Bíblia nos diz que Faraó saiu com 600 carros. Um exército terrível atrás do povo. É assim que você se sente às vezes? Vivendo a sua dificuldade, carregando a sua cruz, você olha e fala assim, rapaz, parece que eu estou lutando contra um exército. Parece que eu estou lutando contra gigantes. Eu não vou suportar essa luta. É assim que você se sente? Observe o texto. A Bíblia nos diz no versículo 9, irmãos. Êxodo capítulo 14, versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Arote, diante de Baal-Zefon. Ou seja, o povo estava diante do mar vermelho. E a Bíblia diz que Faraó, com seu exército, alcançou o povo. Alcançou o povo. E no versículo 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios viram atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja bem, irmãos, eles enxergaram o exército de Faraó. A Bíblia diz que eles enxergaram o exército de Faraó, eles viram o exército de Faraó, e temeram muito. Temeram muito, e fizeram o quê? Clamaram a Deus. Eles clamaram a Deus. Viram, temeram, preste atenção nessas palavras. Viram, temeram e clamaram. Até aí tudo bem. Você quando vê a dificuldade, né? Você temer é natural. Você clamar é natural. Agora esperar o processo acontecer, irmãos, é aí que entra a nossa fé. É aí que entra a questão espiritual. É aí que entra o nosso entendimento para com Deus. Então eles viram, temeram e clamaram ao Senhor. O versículo 11 diz assim, ó. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito?
Por que não havia sepulcro? Por que nos tiraram de lá para morrer? Né? Não é esta a palavra que temos, versículo 12, falado do Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja bem, irmãos, no versículo 11, na parte B está bem assim, ó: por que nos fizeste isto? Aqui está a chave do mistério. Por que clamas a mim? Deus perguntou. Por que clamas a mim? E o povo pergunta: por que fizeste essas coisas? Por que Moisés fez isso? Por que Deus fez isso conosco? Por que Deus permitiu essa situação? Nós somos cheios de perguntas muitas das vezes, mas Deus também pergunta. Sim ou não, irmãos? Ele não perguntou por que clamas a mim? Nós temos que entender essas coisas. Ele diz o seguinte: olha, deixa-nos voltar para servir, porque melhor é servir no Egito do que morrer no deserto. Eles diziam: é melhor para nós servir no Egito do que morrer no deserto. E quem sabe o que é melhor para nós, irmãos? É eles ou é Deus? Quem sabe o que é melhor para você? Eles diziam: é melhor para nós voltar para o Egito e servir no Egito do que morrer no deserto. E Deus está dizendo assim: ó, não é o desejo do meu coração que vocês voltem para o Egito e nem que vocês morram no deserto. O desejo do meu coração é que vocês marchem. Diga ao povo que marchem. Enquanto que eles queriam voltar para o Egito, para servir no Egito, Deus dizia: eu não quero que vocês voltem, porque do outro lado eu tenho bênção para vocês. Do outro lado eu tenho vitória para vocês. Do outro lado eu tenho um lugar melhor para vocês, porque eu sei o que é melhor para vocês. É eu que sei o que é melhor para vocês. É eu que sei o que eu penso a respeito de vocês. Não é melhor voltar. Mas a questão é: por que fizeste isso então? Por que a minha esposa passou por essa enfermidade? Por que muitas das vezes o seu casamento não deu certo? Por que muitas vezes aconteceu aquilo, ou está acontecendo isso na nossa vida? O versículo 4 diz assim, versículo 4: eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Por duas questões acontecem essas coisas. Por que não se fizesse isso? Porque o meu nome vai ser engrandecido. Através dessa dificuldade, através desse problema, o meu nome vai ser o quê? Engrandecido. E Deus não pode usar de uma dificuldade na sua vida para que o nome dele seja engrandecido? Nós não dizemos que nós somos servos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. E por que ele não pode usar uma dificuldade muitas das vezes para que o nome dele seja engrandecido? E a outra coisa ele dizia: e eles saberão que eu sou Deus. Eles saberão que eu posso abrir mar vermelho. Então por que fizeste isso? Para que o meu nome seja engrandecido. Às vezes, irmãos, você pegar o microfone aqui e louvar, isso é fácil. Às vezes você pegar uma guitarra e tocar, é fácil. Mas você passar pela fornalha de fogo ardente, exaltar o nome de Deus, perante governadores, perante príncipes, é mais complicado. Às vezes Deus permitiu a enfermidade na sua vida, para que você vá lá no hospital e fique internado um mês, para salvar a vida de um médico incrédulo, para salvar a vida de um diretor de hospital incrédulo. Deus está usando você, que é servo dele, que é filho dele, para salvar uma alma, que não conhece o nome dele. Então Deus vai usar dessa dificuldade na sua vida, esse mar vermelho, esse problema, para quê? Para engrandecer o nome dele. Para que aquele médico veja e fale assim: olha, essa enfermidade não tem jeito. Eu sou médico há 20 anos. Eu sou médico há 30 anos. Não tem jeito, vai morrer. Aí você ou alguém, o seu esposo ou o pastor, vai lá e une e fala assim: olha, doutor, o senhor falou que não tem jeito. Para o senhor. Mas para o meu Deus, ainda que esteja morto, viverá.
Aí o médico vai falar assim, olha, essa eu quero ver. E vai acontecer algo, irmãos, para a glória de Deus. Que aquele médico, como médico, ele sabe que só Deus podia reverter aquele quadro. Então Deus vai usar essa situação para quê? Para engrandecer o nome dele. Para que o nome dele seja engrandecido. Para que o nome dele seja exaltado. Para que aquela alma, para aquele médico não perca a salvação dele. Para que aquele diretor de hospital não perca a salvação dele. Para que o faxineiro do hospital que acompanha a sua situação não perca a salvação dele. Para isso. É para isso que existe essa dificuldade. Por que nos fizeste isto? Outra coisa muito importante ainda. Para que essa geração saiba. Para que essa geração me conheça. Porque José me conhecia, Jacó me conhecia. Mas essa geração que nasceu no Egito não me conhece. Então eu estou dando uma oportunidade a vocês de me conhecer e saber que eu posso abrir mar. Estou dando uma oportunidade a você para saber que eu posso curar problema de coração, problema de infarto, eu posso resolver problema no casamento, eu posso ressuscitar. Eu estou te dando uma oportunidade de me conhecer melhor. Porque muitas das vezes, irmão, nós perguntamos assim, Deus, aonde o Senhor está? As pessoas perguntam aonde o Senhor está. A Bíblia diz que Deus é Espírito, irmãos. E a gente não vê um Espírito muitas das vezes, a gente não vê. Então a gente vai ver a ação dele. A gente vai ver a ação. Assim como aquele mar foi aberto e eles não viram Deus, mas viram um grande vento abrindo aquele mar. Assim acontece na sua vida e na minha. Você não vai ver Deus, mas vai ver o quê? O operar de Deus na sua vida. O operar de Deus na sua vida. Então o quê? Para que o nome seja engrandecido, para que Faraó e o seu exército conheçam Deus e para que você tenha experiência com Deus. Para que você conheça o seu Deus, o Deus que você serve, o Deus que nós estamos falando. Como que eu ia saber que Deus pode matar um tanto de bactérias se não acontecesse isso com a minha esposa? Como que eu ia saber que Deus, Ele escutaria e responderia a minha oração se não tivesse acontecido isso? Então é necessário que aconteça a dificuldade muitas vezes. Por que nos fizeste isto? Para que o nome seja engrandecido e para que você conheça o seu Deus. Para que você conheça o seu Deus. Quando os discípulos estavam naquele barco, naquele vendaval, falaram assim, olha, acabou, é o fim. E Jesus dormindo, e o vento balançando o barco, e eles foram ali acordar e disseram, mestre, nós estamos sucumbindo, nós estamos morrendo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele acalmou a tempestade. Ele mandou que o vento se calasse e que o mar se acalmasse, e aconteceu assim. E os discípulos oraram para Jesus e falaram assim, olha, quem é Ele? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. E muitas das vezes é assim com você, é assim comigo. E quando nós não temos conhecimento, irmãos, a Bíblia nos diz que nós ficamos em pânico. Não foi o que aconteceu com eles? Quando eles viram, eles temeram muito e ficaram em pânico, porque não conhecia Deus. E qual foi a resposta de Moisés para eles? Quando eles começaram a falar com Moisés, começaram a dizer, Moisés, melhor a gente morrer no deserto, ou a gente estar no Egito para servir. Por que nos fizeste isto? Começaram a reclamar, começaram a murmurar. Qual foi a resposta de Moisés? Olha a resposta de Moisés aqui. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temas. Sabe por que Moisés falou isso? Versículo 13, não temas. Sabe por que Moisés falou isso? Porque Moisés já conhecia. Moisés já conhecia. Ó, Moisés, como não temer diante desse exército? Não temas. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele fala comigo, Ele fala conosco. Não temas. Então, quando você conhece, você não teme. É por isso que você precisa conhecer. É por isso que vai vir a dificuldade, vai vir um problema na sua vida, para você ter uma experiência com Ele. Aí quando vir uma dificuldade na vida do seu vizinho, quando vir uma dificuldade na vida do seu patrão, quando vir uma dificuldade na vida de alguém que estiver perto de você, na sua casa, você vai falar bem assim, ó, fica tranquilo. Deus está no controle.
Não se desespere. Rapaz, mas o caixão está aí, rapaz. A morte está aí. Fica tranquilo, fica sossegado. Eu conheço Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Fica tranquilo. Eu não vou perder noite de sono por causa desse problema. Mas é a morte, é o exército, nós estamos cercados. Dorme tranquilo. É para isso que vem as dificuldades. Para que o nome de Deus seja glorificado e para que você tenha a paz diante dos problemas. Para que o mundo está louco com isso, com aquilo, está morrendo, vem terremoto, vem um vulcão. Tranquilo, Deus tem nos guardado. Mas o bicho está pegando, está matando gente, está morrendo. Deus está nos guardando. Se morrer, a gente vai para o céu, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Então Moisés, não temas. Primeira coisa, diz o versículo 10 que eles temeram muito, não foi isso? Mas a primeira coisa, não temais e estais o quê? Estais quietos. Estais sossegado, tranquilo. Não temas e tenha paz. Não vai adquirir o pânico. Não vai adquirir a síndrome do pânico, a síndrome do sei da quê, não vai adquirir essas coisas para a sua vida. Calma. Aquietai-vos. Aquietai-vos, porque hoje mesmo vocês vão ver o livramento que Deus há de dar a vocês. Não temas e fique sossegado. Sossega. Porque você vai ver. Se você não temer, e se você ficar quieto, ficar sossegado, você vai ver o livramento que Deus há de te dar. E Moisés, diante do mar vermelho, e Faraó se encostando, Moisés começa a clamar a Deus. Moisés começa a orar a Deus. E Deus pergunta para Moisés, por que você está clamando? É porque o povo está te apertando? Não há uma resposta aqui de Moisés. Moisés não responde, mas Deus pergunta. Você faz pergunta para Deus? Todo mundo faz. Mas Deus também tem pergunta para fazer para você. Você quer que Deus responda as suas perguntas? Responda as perguntas de Deus também. Nós estamos estudando a lição, falando sobre a vida de Paulo. Diz que Paulo teve um grande chamado, não teve? Mas só que Paulo, ele correspondeu ao chamado. Deus disse, Paulo disse, eis-me aqui. Você faz pergunta para Deus, mas muitas das vezes não vem na oração buscar a resposta. Você faz pergunta para Deus, mas muitas vezes não vem na escola dominical para aprender aquilo que Deus quer falar com você. Você faz pergunta para Deus, mas muitas das vezes você não se rende para Deus para ouvir. Você não se entrega para ouvir. Você não diz para Deus, Deus, eis-me aqui. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Se você se achegar a Deus, Deus vai se achegar a você. Não existe ninguém que tenha maior prazer do que Deus de estar com você. Então você faz pergunta para Deus, Deus também faz pergunta para nós. Por que você está clamando, se eu já tenho uma resposta? Por que você está me perguntando, se eu já tenho a resposta aqui, está tudo escrito aqui a resposta? Então venha estudar a Bíblia, venha para a escola dominical, venha aprender, porque a resposta está aqui. A resposta que você precisa não está na Assembleia de Deus, não está na vida do pastor, não está na vida do evangelista, está na palavra de Deus, tem a resposta. Mas eu estou diante do mar vermelho, marche. Diga ao povo que marche. Porque enquanto você ficar questionando, enquanto você ficar inquieto, não vai acontecer nada. Mas quando você começar a marchar e colocar o pé na água, o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Porque eu vivi muitas questões, volta e meia eu estou contando testemunho aqui, irmãos. Eu não questionei, eu não perguntei a Deus por que isso. Eu não perguntei a Deus por que aquilo. No dia do meu casamento, ou seja, no dia do aniversário do meu casamento, eu não perguntei a Deus, Deus, hoje é aniversário do meu casamento, não dava para ser outro dia? Eu não perguntei a Deus. Eu costumo dobrar meu joelho e agradecer. E depois pedir. Eu não questionei, não perguntei, porque eu sabia que Deus sabia o que estava fazendo. E Deus sabe o que está fazendo. Então a resposta de Deus foi o que para Moisés e para aquele povo? Diga ao povo que marche. Porque enquanto você marcha, irmãos, o mar vai se abrindo. Enquanto você está olhando para Faraó, o mar está fechado. Enquanto você está olhando para as muralhas, elas não vão cair. Enquanto você está olhando para os problemas, nada vai acontecer. Isaías 45:22. Olhais para mim e sereis salvos,
todos vós termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Não olhes para Faraó com seu exército, não olhe para o tamanho do seu mar, não olhe para o tamanho do gigante, não faça isso. Olhe para Deus, olhe para Ele. Pai, eu sei que o Senhor tem escutado o meu clamor, eu sei que o Senhor tem visto o meu clamor, eu sei que o Senhor tem escutado o meu choro, a minha oração, e eu sei que no momento certo o Senhor vai responder. Mas no momento de Deus Ele vai responder, porque Ele quer te dar uma experiência. Ele quer te dar uma experiência. Então diga ao povo para marchar, que enquanto você marcha, as muralhas caem. Enquanto você marcha, a cura acontece. Enquanto você marcha, a resposta vem, meu irmão. Acredite nisso. O nosso Deus conhece a sua dor, acabei de ler aqui, Ele conhece o problema, Ele conhece a dificuldade de perto. Eu tenho visto, eu tenho ouvido e eu tenho sentido atentamente a aflição do meu povo. E não é diferente com você, não é diferente comigo. Deus, Ele vê, Ele ouve, mas Ele requer de mim e de você aquilo que Ele disse para Josué 1:9, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo e eu serei com você. Faz o teu papel que eu vou te ajudar. Planta, rega, que eu vou dar o crescimento. Faz a tua parte, que eu vou te ajudar. Então marcha, vem para a oração, vem para a leitura, leia a palavra, vem para os cultos, vem para adorar, vem para buscar a Deus, sem olhar para os gigantes, sem olhar para os mares, que com certeza a resposta de Deus virá para a sua vida. A resposta de Deus virá para a sua vida. Enquanto você estiver, irmãos, olhando para Faraó com seu exército, questionando Deus, não vai acontecer nada. Diga ao povo para marchar. O que é marchar? É você não olhar para Faraó, é você não olhar o tamanho do gigante. Enquanto Israel estava olhando o tamanho do gigante, Davi estava fazendo o quê? Estava dizendo assim, olha, eu tenho experiência com Deus, já matei leão, já matei urso, eu tenho que ficar tranquilo, esse gigante cairá. Enquanto o povo estava discutindo com Moisés, brigando, Moisés disse, olha, fique quieto, fique sossegado, busque a Deus, fique tranquilo, que o mar vai se abrir, marche. Então o que Deus requer de mim e de você, só que você marche. Meus irmãos, mas tem um gigante, tem o rio, tem o mar, não tem problema. Marche, vem para a igreja, vem para a oração, vem para o culto de ensinamento, que Deus vai te dar a resposta que você precisa. Deus vai te dar a resposta que você precisa. Amém, irmãos? Todos entenderam a mensagem? Glorificado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nesta oportunidade, na parte final, quero agradecer a vida de cada um daqui que está nessa noite e quero orar por você. Vamos ficar de pé neste momento. Esta palavra sempre fazemos um chamado, que você venha se entregar a Deus mediante a tudo que aqui o Senhor operou e falou ao seu coração. E a palavra de Deus diz que é necessário confessar. Aquele que confessa que Ele é, este receberá salvação. Nenhuma outra criatura no mundo recebeu inteligência para poder perceber tal chamado como foi pregado aqui. E para poder decidir, através de sua boca, confessando que quer o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então você tem que dar uma declaração nessa noite. E esta é a oportunidade. Alguma alma aqui quer declarar o Senhor da sua vida, Jesus Cristo, que até então não fez ainda? Isso é um marco para a sua vida. Como uma criança, nós nascemos, engateamos, começando a andar depois de um tempo. O nascimento espiritual é da mesma maneira. E você está com essa oportunidade. Levanta só a sua mão assim, nós vamos orar por você. Só isso. Quando Jesus pregava em multidão, tinha sempre alguém que eu estou necessitado. E recebia e Deus fazia milagres. Essa é a oportunidade. Você está com a oportunidade nessa noite. Vamos orar nesse momento. Bendito Senhor poderoso. Eis aí nossos corações aqui nesse templo,
aqueles que, meu Pai amado, estão assistindo o verão depois, todo este vídeo. Venha o Senhor, meu Pai amado, eterno Deus, confirmar tudo qual o Senhor falou, meu Pai amado, para que possamos refletir. Estamos realmente tomando a decisão certa, marchando, como o Senhor falou. Meu Deus eterno e poderoso, aquele que pensava em retroceder, aquele que estava temeroso em tomar tal decisão, Tu hoje injetaste coragem em alguém aqui nesta noite, que parou no meio, ó Pai amado, que estava ali na areia da praia com aquele povo, o mar na frente e o exército do inimigo. Acredito, meu Pai amado, que esta pessoa sairá aqui com consciência suficiente para ver que só o Senhor é que dá a vitória. Meu Deus eterno e poderoso, venha tomar pelas Tuas mãos tudo quanto, meu Pai amado, aqui fizemos nessa noite e entregamos diante do Teu altar, Pai, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa exaltação, no nome de Jesus. Nos despeço uma semana, Pai Santo, sem temor, na Sua paz. Cada família aqui representada receba, meu Pai Santo e poderoso, o toque do Teu Espírito Santo. Esta paz, esta graça reine em nosso lar, no meio do nosso trabalho, nos nossos estudos, em tudo que nós fizermos possamos prosperar, nada nem ninguém faça sair esta paz. Meu Deus eterno e poderoso, uma semana promissora para cada um de nós, a qual o Senhor dará ar, oxigênio suficiente, força para marchar em nome de Jesus. Tome em Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor. E que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que possam dizer amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Obrigado pela sua vinda. Deus abençoe. Uma ótima semana.